Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Espero que sim. E bora lá para mais um vídeo, só que dessa vez não vai ser um vídeo de produção, vai ser um vídeo de inspiração com todas as peças que eu fiz por aqui. E sim, consegui finalizar 10 jogos de banheiro incríveis, tá? Lindos, 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 um mais lindo que o outro, uma inspiração mais linda que a outra. E vim trazendo aí ao longo dos dias vários vídeos, tá? Em detalhes, todos os vlogs de produção dessas peças, tá? Já aconteceram por aí. Então, caso você não tenha assistido, é só voltar um pouquinho aí no canal que você vai conseguir acompanhar todos os detalhes de cada uma dessas lindezas, tá? Algumas dessas lindezas vieram em pares, tá? Então, às vezes eu trouxe 2 jogos de banheiro no mesmo vídeo. Lá no início eu vim trazendo de um em um, mas depois eu vim trazendo de duplinhas, tá? E agora eu quis dividir para vocês aqui essas 10 inspirações, sim, 10 possibilidades de combinações, tá? Aqui no meu caso eu fiz jogos de banheiro, mas vocês podem fazer aí qualquer produção, tá? Então, jogo de banheiro, jogo de passadeira, né? Quem trabalha com suplá, de repente trabalhar essas combinações de cores para os suplás pode ser interessante. Quem trabalha com tapetes enormes, aqueles mega tapetões lindos, 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 amo também fazer tapetão, tá? Pode ser uma ideia aí para combinação de cores, para de repente fazer aquele tapetão super lindo, surpreendente para encantar os olhos dos clientes de vocês. E é isso, vou parar com blá 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 aqui, vou abrir cada uma dessas lindezas e já vou mostrar os detalhes para vocês. Então, quem já viu, vai rever de novo essas lindezas aqui, só que aqui eu coloquei só as capas dos vasos, tá? Coloquei só as 10 capas da tampa do vaso. Não tá o joguinho completo, mas o jogo por completo segue exatamente essas cores, tá? 3 peças cada um, então 30 peças por aqui e tô apaixonada. Encantada com cada uma das combinações. Já vou mostrar para vocês em detalhes. E aqui já vamos começar com esse que tem a base em preto, né? Contei um pouquinho da história para vocês. Comprei um cone de barbante 700 gramas, porém ele veio no fio 8, então só consegui fazer um jogo por conta do fio preto ser utilizado em maior quantidade, tá? Mas só para ressaltar aqui e trazer um pouquinho mais de detalhes para vocês. Essa lindeza foi trabalhada aqui na telinha no ponto colmeia e foi a partir daqui, né, que eu comecei a fazer essa combinação dupla na telinha, tá? Normalmente a gente pode fazer com uma cor só, mas eu gostei dessa brincadeira com os 2 tons. Fiquei apaixonada, fiquei encantada e comecei a agregar nas produções que eu fui trazendo aqui para vocês, tá? Vou me ajeitar aqui na cama para mostrar um pouquinho melhor para vocês. Esse aqui é a parte de dentro da tampa do vaso, tá? E a parte de fora é exatamente assim, tá, gente? Então, a base escura com os detalhes fofinhos. Esse aqui foi o fofinho peronomútil, né? É um clássico com toque de fofice, né? Que eu dei as sugestões aí que vocês podem utilizar tons escuros na base ou mesmo os tons claros para fazer essa combinação com as cores fofinhas. Foi quase um candy color pelas cores que tem aqui, tá? Mas, como eu sempre venho dizendo, né? Que sirva apenas de inspiração para vocês. Não se prendam ao modelo, não se prendam especificamente às cores que eu estou utilizando aqui, mas que sirva de inspiração, né? Para as produções de vocês. Imagina aquele tapetão redondo, lindão para pôr na sala, para pôr num quarto de bebê com essa combinação. Claro, a gente não vai utilizar o fundo preto, né? Mas utiliza ali uma base em cru, no café com leite e faz essa combinação aqui super fofa com os tons, fica muito, muito lindo. Ou mesmo um adolescente aí, uma adolescente que goste das cores neutras, né? Que goste dessas cores fofinhas, porém, ela quer ali um toque de classe, um toque de elegância, por que não? Coloca o preto, coloca um verde escuro, coloca um rosa pink, ali no meio para utilizar como base e trabalha os outros tons. Pode ser até um tom de azul super forte, super vivo para utilizar como base e trabalhar tons mais clarinhos ali, ou uma sequência de cores, cores candy, né? A sequência de cores um pouco mais claras e um pouco mais escuras do tom que tá na base fica super, super lindo. Aqui eu fiz a variação do bico coroa, tá? Não fiz exatamente o bico coroa, mas fiz esse bico aqui seguindo a mesma base do bico coroa, tá? Então são 5 pontos altos, 2 correntinhas mais 5 pontos altos e depois eu vou trabalhando os pontos altos aqui em cima 2, pulo 1, 2, pulo 1, faço o Vzinho no meio, né? Pulo 1 não, né? 2, pulo 1, 2, faço o Vzinho aqui no meio com 2 correntinhas e novamente. E a próxima, fui trabalhando o picôs para ficar com esse detalhezinho aqui e só reforçando. Esse lindão aqui já apareceu num vlog de produção aqui no canal, tá bom? Então é só você conferir aí nos vídeos anteriores, tá? Caso não tenha assistido, quiser conferir em detalhes essa lindeza, corre lá que tá super bacana e eu deixo muitas, muitas dicas lá, tá bom? Vamos para a próxima cor aqui. Café com leite e esse castanho, acho que é o castanho, com um toque do preto, só para deixar fofinho.
Esse aqui já foi feito em cor única, a telinha, já ficou mais neutra, mais tranquila, também com pérolas, tá? Coloquei pérolas em todas as capinhas, tá bom? E essa combinação de cores aqui fica super clássica, tá? Pra quem quer ter aquele mimo no banheiro, mas não quer trazer tanta cor, não quer trazer uma cor tão clara, por que não brincar com esses tons, tá? Aqui eu trabalhei com duas cores muito próximas, o café com leite e o castanho, e coloquei apenas um detalhe com o preto, que trouxe um pouquinho mais de vida ali, um pouquinho mais de destaque para essa peça, só para ela não ficar tão neutra, tá? Poderia ser uma outra cor? Poderia. Poderia ser o vermelho, poderia ser o amarelo, poderia ser o verde, porque qualquer cor super se encaixa aqui, tá? Esse tom, esses dois tons são super neutros. Então, se eu fizesse uma base para o jogo toda no café com leite, eu poderia trabalhar qualquer cor no restante da peça. Se eu fizesse toda ela no castanho, eu também poderia trabalhar qualquer cor ali no meio. Então, aqui, gente, vocês podem brincar, usar e abusar da criatividade de vocês, usar e abusar dos fios e produzir muita, muita lindeza. As mesmas ideias que eu dei na peça anterior super se encaixam nessa daqui, tá? Fazer passadeira, de repente aquele par de passadeiras para o casal utilizar no quarto. Pensa que coisa linda. Uma de um lado, outra do outro lado da cama, fica linda, linda, linda. De repente, fazer um tapetinho só para pôr na frente da cama, fica a coisa mais linda. Um jogo de cozinha com esses tons super neutros e esse detalhe aqui no meio, no laranja, no amarelo ou no vermelho, porque são cores que super se encaixam para a cozinha, tá, gente? A gente pode usar qualquer cor, mas a cozinha remete ali a alimento. Então, toda rede que trabalha com comida tem essas cores. Não sei se vocês já prestaram atenção, ou vermelho, ou amarelo, ou laranja, né? Todas elas têm uma ou mais dessas cores, tá? Então, para a cozinha, essas cores super se encaixam, super combinam. E, claro, se a pessoa quer colocar o preto ali na cozinha, não tem problema nenhum, tá? O preto super se encaixa em qualquer lugar. E como esses tons aqui, ele é um tom neutro, então bora lá brincar. Bora se jogar, tá bom? Bora para a próxima combinação. E aqui eu não coloquei na sequência em que elas foram produzidas, tá? Eu coloquei numa sequência super aleatória aqui, só para bater esse papo gostoso com vocês também e trazer um pouquinho mais de dicas aqui, né? Porque dica é sempre bem-vinda, a gente gosta. E eu queria falar um pouquinho com vocês, tá bom? Então aqui temos esse roxo lindão e esse jade lindo, lindo, que foi uma combinação que super me surpreendeu. Apaixonada fiquei. Ainda estou muito, muito apaixonada. Já tô imaginando um mega tapetão com essa combinação de cores que fica super, super lindo, tá? Aqui, o lado direito da peça, tá? Eu coloquei todos do avesso para vocês verem as redinhas, como que eu trabalhei, tá? Mas olha o lado direito dessa peça, que coisa mais delicada, né? Imagina aí, quem trabalha com tapetão, fazer aquela base toda em cru ou num outro tom, tá? Mas imaginem aí, a base toda em cru, esse detalhe aqui bem próximo do final do tapete, aí arremata com aquele bico lindo, incrível e maravilhoso que vocês já fazem. E mais uma vez, qualquer modelo, aquele modelo que você já arrasa, que você já faz até de olho fechado, que você leva uma tarde para fazer, mesmo sendo um mega tapetão, mas enfim, uma tarde talvez seja muito otimismo da minha parte, mas dá para fazer o tapetão aí super rápido, quem já tem o jeitinho, né? Consegue fazer com uma certa agilidade, deslancha na produção do tapetão sem muito segredo. E essa aqui é mais uma combinação super fofa, com um tom de roxo e o lilás que super conversaram. E logo aqui na sequência, tem aquela combinação clássica do roxo com o lilás. Aqui eu já não fiz a redinha com duas cores, tá? Como eu fiz no anterior. Mas eu quis trazer essa combinação aqui que é super clássica também, tá? Fiz aqui com o cru, fui pro lilás e finalizei com o roxinho. Ia finalizar com o roxinho, mas eu quis trazer o cru novamente para a finalização do bico, só para trazer um charme a mais. É uma outra opção, né? Já pensou? Aquele jogo de passadeiras todo ali, nas cores que vocês escolherem também, tá? Numa sequência de azuis, numa sequência de amarelo, numa sequência de verde, que fica super, super lindo também. E aí traz a cor inicial para a finalização do bico. Fica um toque mega especial, fica super lindo as produções de vocês, tá? E muito, muito enriquecidas. E aqui, ó, as duas sugestões que são os tons que eu consegui repetir aqui, tá? O roxinho, né? Com essas duas combinações. Super, super lindo, tá, gente? Como eu trouxe no último vídeo aí com o jogo amarelo, se eu não me engano, o último foi o joguinho amarelo. Acho que foi isso. Não tenho mais do cru, então por isso eu não consegui brincar mais. Mas ficaria super, super lindo. O bico sendo finalizado com esse jade aqui ficaria perfeito com essa duplinha aqui, né, com o roxo.
Mas para uma próxima oportunidade já tenho essa ideia registrada aqui na mente, é isso. Né? Então, quem é de tapetão faz tapetão, quem é de jogo de banheiro faz jogo de banheiro, quem é de jogo de cozinha faz jogo de cozinha. E reforçando, não precisa trabalhar somente aqui as peças em barbante, tá, gente? As inspirações de cores servem para vocês que também trabalham com fio de polipropileno. Por que não? Trabalhar algumas dessas combinações aí para os caminhos de mesa, para as capas de eletrodomésticos, por que não? A gente pode sim usar e abusar da nossa criatividade, se inspirar aí nas mais diversas combinações de cores lindas e incríveis que tem hoje no mercado, né? Porque antes, quando o crochê começou lá na época da minha avó, só tinha o barbante cru. Hoje a gente tem uma pancada de cores aí, dá para brincar muito, muito, muito. Cada fábrica com suas tonalidades, dá para fazer aquele degradê bonitão ali. Pega uma, por exemplo, um azul de uma marca, um azul de outra e um azul de outra, já consegue brincar com degradê. Pega o mesmo nome de cor de 3 ou 4 marcas diferentes e a gente já consegue montar um degradê, porque cada fábrica tem ali a sua alteração, a nuance de cor um pouco diferente. Então dá pra gente brincar até assim no degradê, tá? Sem muita dificuldade. Compra um de cada marca que dá bom. Aqui, um dos primeiros que eu fiz, tá? Foi com a base cru, praticamente a peça inteira no cru, com um toque desses tons super neutros, tá? Deixa eu só colocar aqui do ladinho direito, para que vocês vejam. E essa daqui também foi uma das peças em que eu fiz a adaptação aqui no bico, seguindo exatamente ali a brincadeira do bico couro. Eu fiz ele mais pontudinho, tá? Eu trabalhei aqui um pouquinho diferenciado para ele ficar pontudinho, mas ficou muito, muito lindo, tá? Foi uma adaptação que eu fiz aí no meio do caminho e super apaixonada nessa lindeza. Então aqui a gente já imagina o jogo de banheiro, né, que ficou completinho ali, completinho não, um jogo de banheiro com 3 peças, a tampa do vaso e 2 tapetes, tá? Grandes, de 70 centímetros. A gente pode pensar num caminho de mesa feito no fio 6, super pode pensar. Tanto ele oval, quanto ele no formato redondo, fica super, super lindo. Quadradinho, lindo. No formato de octógono, né, com 8 pontinhas ali, com 8 lados, fica super, super lindo. Trabalhando com essa combinação, perfeito. E aí a gente pode colocar a aplicação de flores ou não, trabalhar com tulipas ou não, fica a critério das clientes e de vocês também, né? A gente tem que usar ali, explorar ao máximo a nossa criatividade, explorar ao máximo cada centímetro de fio que a gente tem para trabalhar todas as combinações possíveis. E essa daqui conquistou meu coração também, sabe? Quem ama cru, vai bater o olho nessa peça, vai ficar apaixonado e falar, quero pra mim. Quem não gosta de cru, provavelmente vai torcer o nariz, mas aí você que tem essas clientes que não suportam o cru, que corre do cru, pode trabalhar uma outra cor neutra ali no meio do caminho, um café com leite, uma areia, qualquer cor mais neutra, ou mesmo trabalhar com o preto, como eu fiz naquela peça anterior, tá? E fazer a combinação aqui. De repente, esse caramelo aqui não daria tanto destaque no preto, porque o preto é um tom muito, muito escuro. Mas um tom mais clarinho, com certeza ia super combinar. De repente, faz aqui com um azul turquesa e esse vermelho no meio, faz até com o jade e o vermelho, vai dar um super destaque no preto. Então vai ficar linda e incrível. E aí, quem gosta de peça pequena faz a peça pequena. Quem gosta de tapetão, se joga no tapetão que vai ficar incrível de lindo. E com certeza vocês vão se encantar e os clientes de vocês vão, ó, ficar ali fazendo fila para falar, eu quero o meu também. Tá? Bora lá pro próximo. A próxima combinação foi do próprio jade com o vermelho, né? Eu trouxe aqui na tampa do vaso, tá? Aqui eu já fiz também com as duas cores para finalizar a redinha. Super fofa, super rapidinho. E aqui, com a base toda no cru e finalizei com um detalhe em vermelho no bico, só para não ficar toda crua essa peça, tá bom? Esse joguinho ficou lindo, lindo, lindo. Ficou perfeito. Tá um pouquinho repuxado aqui porque tem um nozinho ali no meio, tá, gente? Mas tá perfeitinho essa peça. E todas as dicas anteriores valem para essa combinação também. Aqui já ficou super fofo, super delicado para aquelas pessoas que são meigas e querem levar um toque de meiguice, um toque de doçura até pro banheiro, tá? Ficou muito lindo. O rosa e o lilás super combinam, super se conversam. Essa peça ficou muito, muito delicada, tá? Apaixonada. Prefiro tons mais vivos? Prefiro. Tá? Me chama muito a atenção. Mas esse aqui me pegou de um jeitinho bem especial, tá, gente? Essas cores super se conversam, os tons candy ali, né? Super se conversam e ficou muito, muito meiga essa combinação, tá? O bico, mais uma vez, tá, gente? Vocês podem colocar o que vocês já têm costume de usar,
fazer as peças do jeitinho que você já tem o costume, aquele modelo que vocês já fazem rapidinho, nem pisca quando vê já tem 10 bases prontas. Então, faz esse modelo que com certeza vai ser sucesso. E aí vocês se jogam em uma dessas opções de combinação, que com certeza vai ter alguém aí na sua lista de clientes que vai gostar, que vai falar, eu quero uns 20 desses pra mim. Faz, por favor, jogo de banheiro, jogo de cozinha, eu quero um tapetão, eu quero capa de almofada. Eu quero um tudo, tá? Tem cliente pra tudo, tem gosto pra tudo, tá, gente? Aqui, mais uma vez, o vermelho com o jade. E aqui, mais jade do que vermelho. Ficou lindão, tá, gente? Muito, muito lindo. Mais uma vez, aqui a base veio em cru, mas poderia ser qualquer cor neutra, tá bom? E apaixonada, gente. Esse ficou muito, muito lindo, tá? Esse jade tá super vivo, tá super lindo, mas poderia ser azul, poderia ser amarelo, poderia ser preto, né? Poderia ser aqui, ó, o preto, o vermelho e o preto, e aí o bico no preto fica muito, muito lindo. Esse bico também poderia ser no vermelho, e aí a gente faz a alteração, né? Vermelho, jade vermelho, e aí o bico em vermelho. Fica incrível de lindo, tá? Usem aí, usem e abusem da imaginação de vocês. Se vocês têm essas cores aí, já brinquem também na combinação. Escolha aquele modelo que vocês fazem rapidão, que os seus clientes já gostam, que com certeza vai ser sucesso, tá? E já imaginei esse aqui num tapetão, fica lindo, lindo, lindo. Aqui, mais uma combinação super neutra. E essa daqui foi das primeiras redinhas, então ela veio em cor única, né? Mas tá bom, ficou fofinho. Eu gostei, tá? Confesso que a redinha com 2 tons me pegou um pouquinho mais. Mas como esse aqui foi dos primeiros, e tem gente que provavelmente pode não gostar dos 2 tons ali na redinha, a gente trabalha das duas formas, né? Fica um kit, porém não super, super igual, tá? Aqui, tons que super se conversam, né? O café com leite, o vermelho e o preto super se combinam, super se encaixam. E aí a gente poderia trabalhar qualquer sequência para fazer essa combinação. O café com leite, ou café com leite, esse poderia estar aqui no lugar do vermelho, e o vermelho ali, super. O preto poderia estar aqui no lugar do vermelho, super, tá? São cores que se conversam. Então, qualquer posição em que elas estejam na produção de vocês, vai super funcionar, tá? Poderia ter uma outra cor aqui de base, poderia ser um amarelo, poderia também, tá? Poderia ser um melancia, poderia, porque daí a peça não fica com nenhum tom claro, para quem não gosta de jeito nenhum, nem de detalhes em cru, tá bom? Para quem não gosta, tem cliente que fala, não quero cru em nada, em nenhuma linha, nem que essa linha seja toda em pontos baixos, optem aí por outros tons, tá? Café com leite, caramelo, enfim, tons mais escurinhos aí, que não mostrem tanto a sujeira, tá? Mas é aquela coisa, vai ficar sujo? Vai ficar sujo. É que o tom mais claro vai apresentar a sujeira um pouquinho antes, tá? Mas enfim, tem gosto pra tudo. E a gente tá aí pra crochetar pra todo mundo e pra acariciar o coração, acarinhar, né, com o nosso crochêzinho, aquele cantinho especial que o cliente pediu. E vamos pra última combinação aqui que vou dizer pra vocês, viu, gente? Essa me pegou de um jeito. Eu tô super apaixonada, tá? Essa redinha tricolor ficou super, super fofa, tá? Comecei aqui com o amarelo, fui pro cru e finalizei com o rosinha. Todas cores presentes nessa produção. E voltando aqui, tive que dar uma pausa para atender o telefone, né? Esse lindão me encantou, me pegou de jeito, né? Com essa combinação aqui, sim, não foi proposital, tá? É que acabou o fio amarelo, então fiz essa combinação e ficou super linda, amei. Provavelmente em outras produções eu vou fazer desta forma, quando eu tiver a possibilidade, tá? E a parte da frente desta lindeza ficou assim, tá? Então, apaixonada estou. As mesmas dicas anteriores super valem e se encaixam nessa daqui, tá? Poderia ter trabalhado caso eu tivesse as cores, né? Colocado o vermelho aqui ou colocado o vermelho aqui, ficaria super lindo, mas eu tinha só um pouquinho. Então, eu tive que trabalhar uma carreirinha de cada uma das cores e finalizar com o amarelo. Sim, foi uma saga? Foi uma saga. Tive que sair desmanchando peça que estava pronta, que estava parada para conseguir finalizar esse jogo? Tive. Mas eu consegui finalizar mais esse jogo e totalizei aí 10 jogos de banheiros incríveis, lindos, um mais colorido que o outro, um mais lindo que o outro. E fui me surpreendendo a cada nova produção. Trouxe cada um deles aqui em detalhes para vocês, tá? Medidas, gente, é padrão que vocês fazem, tá? Eu costumo
trabalhar com os tapetes em 70 centímetros. Tem meninas, meninos aí que trabalham tapetes um pouco menores, porque os clientes preferem peças um pouco menores, tá? Eu já tenho o hábito de fazer essas peças um pouco maiores. Trabalho com fio 8 e trabalho com fio 6. Essas peças que apareceram aqui para vocês, tem peças em fio 8, tem peças no fio 6, tem peças todas no fio 6, tem peças metade fio 6, metade fio 8, então o importante é a gente saber ali aproveitar os fios, tá? Então, brincar ao máximo com a combinação de cores, não ter medo de se jogar nas combinações, não ter medo de brincar com os fios, não ter medo de criar as combinações ali, as peças, tá? Aqui eu trouxe jogos de banheiro, mas poderia super ser jogos de cozinha, poderia super ser par de passadeiras, poderia super ser mega tapetões, queria. Confesso para vocês que eu queria trabalhar muitos e muitos tapetes assim enormes, redondos, retangulares, com essas combinações de cores aqui, ficaria super feliz, mas ainda não apareceu essa oportunidade. Vou fazer sim, porque tô apaixonada com essa brincadeira, tá? Vou fazer foto dessas lindezas, vou postar no Instagram. Não sei se quando esse vídeo sair já vai ter postado as fotos lá no Instagram, não sei. Espero que sim, né? Mas se não tiver postado, vou postar com certeza cada um desses jogos para que vocês também consigam ver ali as combinações e caso você não me siga, me segue lá, @SuzanaLeite14, tá bom? Que eu tenho muitas e muitas inspirações em crochê para vocês. E vou deixar o arroba aí na descrição, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Falei um montão, tô quase sem voz. Tô toda esbaforida aqui. Compartilhei muitas dicas com vocês. Espero que pelo menos alguma dessas dicas tenha servido de inspiração para vocês, que vocês produzam muitas e muitas lindezas. Compartilhem aí com a gente, porque a gente ama. Eu amo ver as combinações que vocês fazem, tá, gente? Então, combinações com cru, combinação com amarelo, com preto, com vermelho, com roxo, com rosa. Cansou um pouquinho por causa da barba, cansou. Mas a gente gosta também. Nada contra, que foi uma enxurrada de tons cor-de-rosas aí, né? Teve uma enxurrada de rosa, mas tudo bem, a gente gosta. É inspiração. Não fiz aquela mega produção em tons de rosa, coloquei apenas alguns detalhes, mas eu não gosto tanto assim de rosa. Eu gosto mais dos lilazes, dos tons roxo ali, mas tudo bem. Tem gosto para todo mundo. Quem gosta do rosa se joga do rosa, quem gosta no azul se joga no azul. E é isso aí. O importante é a gente não se limitar, trabalhar com o que a gente tem, fazer muitas e muitas lindezas, compartilhar e trabalhar com crochê, né? Então, vou parar por aqui, vou produzir mais alguma coisa, provavelmente, mas por enquanto eu vou guardar esta baguncinha que eu fiz aqui, porque tá muita bagunça. E até o próximo vídeo, gente. Que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas e muitas alegrias. E até o próximo vídeo. Agora sim, beijos, tchau, tchau!